Oi, pessoal, tudo bem? Galera da esclerose múltipla, voltei para fazer mais um videozinho. Nós paramos lá atrás, quando eu contei para vocês como eu estava lidando com a pandemia e que eu tinha tomado a vitamina D. Houve aí um lapso de tempo entre o Gelênia, que é o fingolimod, e a vitamina D, e durante esse período eu acabei conhecendo a ayahuasca, conhecida também como Santo Daimo, e o Cambô, que é o veneno do sapo. Então, antes de começar sobre esse assunto, explicar o que é o Cambô e a ayahuasca para uma pessoa com esclerose múltipla, eu vou contar para vocês uma das coisas que eu estou fazendo agora, que ajudou muito, acrescentou muito em tempos de pandemia. Era algo que eu já havia começado ano passado, e aí na semana passada eu tive algumas aulas de dança que eu já estava fazendo, né? E dançar sempre foi uma coisa muito boa, sempre gostei, mas com as limitações eu fui me afastando, ou seja, todo lugar que tinha música eu fugia, né? Porque eu não queria dançar desengonçada, eu tinha vergonha e tudo mais. Mas aí o ano passado, num retiro, a cabana do Watson, eu conheci um professor de dança, que é um dos professores dela, e ele foi apresentado ao final do evento, no último dia, como professor. Até então ele estava entre os participantes, ele chegou a participar comigo numa brincadeira de dança, e aí no final ele foi apresentado como professor dela, e ele fez uma dinâmica com o pessoal, acabou destravando muita gente, quebrou algumas crenças, ressignificou alguns sentimentos, foi bem legal. E aí ele se dispôs a dar aula em São Paulo, porque ele é do Rio, e falou, ó, quem quiser fazer aula comigo, eu tenho aqui uns horários, e eu fui fazer umas aulas ano passado. Aí o ano passado eu fiquei assim, meio tímida, tal, né, mas eu tava começando a me soltar. Quando chegou agora em 2020, eu fiz aula em janeiro, mas aí veio a pandemia e eu acabei não conseguindo fazer mais aulas, portanto eu tinha até alguns pacotes fechados com ele. Aí agora ele me procurou e falou, ó, estou voltando para São Paulo, estou tomando todos os cuidados, tal, você quer fazer aula? Vamos fazer aula. Gente, foi uma coisa assim surreal na minha vida. Eu já estou agora mais firme na yoga, eu estou fazendo personal para fazer exercício e fortalecer e tonificar e fortalecer toda a musculatura. Voltei a caminhar no parque, comecei indo acompanhada, mas agora já tenho condições de ir sozinha. Eu vou levar só um bastão que eu tenho, no caso de ter apoio, mas isso aí já é um ganho para mim. E aí eu fiz essas aulas de dança assim praticamente a semana inteira, na semana passada. Foram 4 dias. Isso me deu assim me deu muito alongamento para o corpo. Eu recuperei alguns movimentos, fiquei mais leve, fiquei mais alegre, mais bem-humorada, ou seja, mais tudo. Eu recomendo para qualquer pessoa. E mesmo conversando com o professor, mesmo uma pessoa na cadeira de rodas, é possível fazer aula de dança. Só que para fazer aula de dança, a gente tem que flexibilizar e quebrar os paradigmas. Ou seja, aquele padrão de que tem que dançar certinho e parar de pensar que você vai dançar para o outro. Dança para você. Deixa o teu corpo sentir a música e faz qualquer movimento. Isso aí é excelente. Eu até recomendo você pegar uma música, colocar uma música lá no seu quarto, na sua sala, onde quer que seja. O que eu faço? Eu uso meia para não bloquear o pé no chão, porque quem tem limitações na passada, no caminhar, na marcha, né? Tem esse problema com o pé que acaba enroscando no chão. Então eu coloco meia, porque aí o meu pé desliza e aí vai super bem, tá? E dá para ir soltando devagarzinho, movimentando devagarzinho. Antes de começar, faz um bom relaxamento do corpo, assim de uns 5, 10 minutos, e depois alonga um pouquinho naquilo que for possível e põe o corpo para mexer. Eu super recomendo. Se puder pagar um professor, pague um professor e faz uma aula de dança, tá? Essa é a minha dica. Mas vamos falar da ayahuasca e do Cambô. A ayahuasca eu usei para tratar depressão. Naquela época eu estava muito depressiva e aí eu tomei acho que 3 vezes, 3 doses, 3 doses. E o que a ayahuasca faz? Ela acessa um local na sua consciência que é inacessível assim, você falar,
vou fechar o olho, acessei. Não, ela dá uma expansão de consciência muito grande, traz para a tona, à margem, tudo aquilo que está guardado lá dentro e tudo que precisa ser resolvido, tá? Eu fiz 3 sessões, não é que eu não recomendo, na realidade é algo que eu não quis para mim, porque não deixa de ser, não é que é alucinógeno, mas como traz expansão de consciência, então traz todos os suas sombras, todas as suas alegrias, todos os momentos mal resolvidos do passado, tudo aquilo que tá guardado, sabe? Que fica naquela gavetinha escondida lá dentro que ninguém sabe, vem tudo à tona. Pai, mãe, problema mal resolvido com alguma pessoa, mesmo com pai e mãe, com relacionamento, vem tudo. Cada sessão vem algo diferente, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Eu vou dar o exemplo, uma das sessões, eu estava num nível de depressão tão alto que eu não queria mais viver. Eu não tenho perfil suicida, mas naquele momento eu tinha vontade de morrer. Eu só não tinha a coragem de me suicidar. Porém, para mim estava tudo acabado. E aí eu pensava muito, muito naquela época na morte. E quando eu tive ministrei a ayahuasca, eu tive durante o efeito dela, um encontro com a morte, de verdade, aquela coisa simbólica que a gente tem desde criança, a morte de capuz preto, foice na mão, e ela me chamava e dizia assim, você não está me procurando, não está querendo conversar comigo? Pode entrar. Eu lembro que era uma sala assim, escura, cheia de lodo, de limo, era um lugar horrível, e ela dizia, e eu falava, não, espera um pouquinho, vamos conversar. Ela falou, não, tudo bem, eu tô aqui para conversar. Entra. E aquilo me assustou, e ao mesmo tempo naquela sessão eu lembro que depois eu tive um encontro assim com Deus, e que aí me acolheu, né, e falou, você é forte, você pode lutar. Foi ruim? Foi, porque teve esse encontro, mas foi bom porque me libertou deste sentimento suicida, né, desse sentimento de morte. Eu queria morrer, então eu não estava querendo viver mais naquela época, então eu queria que algo acontecesse comigo e eu acabasse minha vida. Então foi bom. Então se você estiver preparado para esse tipo de coisa, tudo bem. Lidar com as suas sombras, com os seus fantasmas, com os seus medos e com as suas incertezas, com os assuntos mal resolvidos do seu passado, vai e abraça porque é bom. Eu recomendo sim, tá? Mas vai preparado, faz com responsabilidade, com alguém que vai fazer certinho com você, com a ciência de repente do seu médico, porque eu fui fazer, a pessoa que ministrou conversou com o neurologista e ele falou, não, tudo bem, pode fazer, mas não foi uma dose, eu não tomei nem a segunda dose, o pessoal toma a primeira, depois a segunda eu tomei só uma, ficava ali um período, faz a limpeza, porque tem vômito e tudo mais, tem gente que tem até algumas questões intestinais, não é o meu caso, não foi, acontecia depois só, mas durante havia o vômito sim, né? Que eles chamam de limpeza. Mas eu fiz 3 sessões e para mim foi o suficiente, mas me ajudou e me mostrou muita coisa. E aí também, durante esse período, eu tomei o chamado Cambô, que é a vacina do sapo, que é feito assim um risquinho na sua pele, pontinhos, 3, 4, às vezes até 6, tem gente que faz 8, depende. E aí a pessoa vem e encosta o veneno do sapo nesse risquinho. É só uma encostadinha, tá, gente? É o suficiente para em 10 segundos o seu corpo já reagir àquele veneno, porque aciona o seu sistema imunológico automaticamente. Qual é a grande questão? Eu conversei com a minha médica atual que eu estou passando agora, e ela disse, o grande problema do Cambô é que ele pode dar um hipermovimento no sistema imunológico, ou seja, aí acaba que o feitiço vira contra o feiticeiro. Então, ao invés de atacar e combater só o veneno do sapo, ele pode começar a atacar o próprio corpo, porque quem tem esclerose múltipla e outras doenças autoimunes, o sistema imunológico ataca as próprias células, ou seja, o próprio corpo. Então, o Cambô não é recomendado. Isso eu tive certeza, eu já havia perguntado para 2 médicos, um disse que não conhecia e o outro disse assim, olha, não sei. E essa médica conhece do que eu falei e disse assim, olha, não recomendo.
Inclusive, ela recomenda a hemoterapia, que é uma coisa mais leve, aciona o sistema imunológico, mas de uma forma mais leve, mas não recomenda o Cambô por conta da carga do veneno, que é muito forte. E é forte, gente. Em 10 segundos sobe um calor, assim, ó, a pressão abaixa. Isso dura, assim, uns de 20 a 40 minutos. E depois passa e te dá um up, porque a hora que você aciona o sistema imunológico, ele trabalha e coloca, é como se ele renovasse suas células. É como se você fizesse um corte, uma queimadura, uma facada, qualquer coisa que agrida o seu corpo, aí o seu sistema imunológico é acionado para te recuperar. É o que o Cambô faz, é veneno. Tanto que a dose é muito pequena, mas é o suficiente para causar um estrago muito grande. Então, eu particularmente não recomendo, tá? E durante esses períodos eu tinha um caminhar melhor, eu tinha alguns movimentos que eu ainda caminhava na rua sozinha, dava voltas no quarteirão. E aí depois disso, que quando eu depois fiz esse conhecimento da ayahuasca e depois do Cambô, aí eu acabei deixando, não fiz mais. O Cambô eu fiz 3 aplicações também, depois não fiz mais, tá? Eu volto no próximo vídeo para falar para vocês o que foi que eu fiz quando eu deixei de tomar vitamina D, deixei a ayahuasca, deixei o Cambô e fui para a Índia. E como foi que eu decidi ir para a Índia? O que aconteceu lá? Tá bom? A gente fala no próximo vídeo. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e clicar lá no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, tá? Beijo para vocês!